Olá pessoal, essa é a segunda aula de revisão aí dos conteúdos que vocês vão precisar para geometria molecular. E nessa aula a gente vai falar de camada de valência, pessoal. Pessoal, lembra aí que os átomos estão divididos entre núcleo e eletrosfera, e essa eletrosfera está dividida em camadas. Então, vai ter uma camada que vai ser a mais importante aí para fazer ligações, certo? Esses átomos aí poderem se ligar, que vai ser a camada de valência, pessoal. Pessoal, o que é camada de valência? Pessoal, o que é camada de valência? Camada de valência, pessoal, nada mais é do que a camada que está mais longe do núcleo, certo? A camada mais externa do átomo. E essa camada mais externa do átomo, ela vai ter uma quantidade de elétrons. Eu separei aqui algumas distribuições eletrônicas desses três elementos e vamos dar uma olhadinha aqui para o oxigênio, por exemplo. Pessoal, qual que é a última camada aqui dessa distribuição eletrônica? A gente tem a primeira camada, onde tem dois elétrons, né? Um S2 e dois S2. E a gente tem a segunda camada, que tem 2 elétrons mais 4. Então, tem 6 elétrons nessa última camada. Pessoal, a camada de valência, já que ela é a mais externa, qual dessas camadas aqui do oxigênio que é a mais externa? A gente sabe que a primeira camada ela está bem mais perto do núcleo lá, né, do que todas as outras. A segunda camada, né, a camada 2, que vocês viram aí na aula de distribuição eletrônica, ela já está um pouquinho mais afastada do núcleo, né? Então, pessoal, percebam que a camada 2, né, onde tem esses 6 elétrons aqui, ela é a camada mais externa desse átomo de oxigênio, né? Ele tem duas camadas, percebam que a gente tem 1 e 2, né? Então tem duas camadas. E na representação aqui a gente também tem duas camadas, né? A gente tem a camada 1, que é a mais interna, e a camada 2, que é a mais externa. E aí, quantos elétrons tem nessa camada mais externa? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos olhar aqui para a distribuição. Quantos elétrons temos nessa segunda camada aí, né? Temos 2, 4, totalizando 6, exatamente como está na representação aqui, certo? Tomando como segundo exemplo, a gente pode olhar para o cloro, né? O cloro tem número atômico 17, tem 17 elétrons distribuídos aqui. Então, pessoal, quem que é a camada de valência aqui? Tem que ser a camada mais externa. Então, vamos olhar aqui para essa representação do cloro. Então, eu tenho a primeira camada, né, que é essa camada mais interna. Eu tenho a segunda camada, né, que já está um pouquinho mais afastada do núcleo. E quem que vai ser a camada mais externa? Vai ser a terceira, pessoal, que estou representando aí em verde. Então, essa representação... Então, por essa representação, a gente pode associar pelas cores aqui, ó, a primeira camada, que está em vermelho, esse círculo vermelho aqui, a segunda camada, que está em azul, esse círculozinho azul, e eu tenho a terceira camada, que está em verde, nesse círculo verde aí, que é a camada mais externa, pessoal. Então, quantos elétrons tem nessa terceira camada, né, que é a mais externa, está em verde aí? Eu tenho 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons. Vamos contar quantos a gente tem na mais externa aqui, que é a camada 3? 2 mais 5 elétrons, 7 elétrons. Então, pessoal, igualzinho como a gente tem na representação aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Quantos elétrons na distribuição, na última camada? 7 também. Seguindo aqui para o carbono, pessoal, nós temos quantas camadas aqui nessa representação do carbono? Nós temos a primeira camada, certo? Que tem 2 elétrons aí, 1 e 2, né? Aqui no 1s2. E a segunda camada, pessoal, que está aqui, ó, representada por esse númerozão da frente. Esse númerozão da frente sempre representa em qual camada estão esses elétrons, né? E aí, quantos elétrons tem nela? Nós temos 2 mais 2, totalizando 4. Pessoal, quem que é a camada mais externa na representação aqui? É essa camada que está aqui mais longe do núcleo, que é a segunda. Quantos elétrons eu tenho nela? Eu tenho 1, 2, 3, 4
exatamente como eu tenho aqui na distribuição eletrônica. Então, pessoal, camada de valência é sempre a última camada do átomo, certo? E aí, essa camada de valência vai ter uma quantidade específica de elétrons, né, para cada átomo. No caso aqui do oxigênio, a gente viu que tinha 2 mais 4, 6. No caso aqui do cloro, a gente percebeu que tinha 2 mais 5, 7. No caso aqui do carbono, a gente percebeu que tinha 2 mais 2, 4, certo? Se vocês contarem aí os elétrons das camadas mais externas, vocês vão perceber que estão iguaizinhos aí, né? A quantidade está igualzinha às suas respectivas distribuições eletrônicas. Seguindo aqui, pessoal, para a regra do octeto, o que quer dizer a regra do octeto? Regra do octeto, pessoal, nada mais é do que a tendência do átomo de querer ficar com 8 elétrons na sua camada de valência. Então, pessoal, vamos pegar aqui o oxigênio. O oxigênio tem quantos elétrons na camada de valência? Tem 6. Então, quantos ele precisa para ficar com 8? Bom, ele precisa de 2 elétrons. O cloro, quantos elétrons ele tem na camada de valência? Bom, se ele tem 7, ele precisa de 1 elétron para completar os 8. Carbono, quantos elétrons ele tem na camada de valência? 4. Então, se ele tem 4, quantos ele precisa para completar os 8? Precisa de 4. Então, pessoal, regra do octeto, o que você tem que saber? Você tem que saber quantos elétrons tem na camada de valência dos átomos e saber quantos faltam para ele completar o seu octeto, né? No caso do oxigênio, eram 2 que faltava. No caso do cloro, era 1 que faltava. No caso do carbono, eram 4 que faltavam, certo? E esse assunto é muito importante para a gente entender aí, pessoal, o próximo assunto do próximo vídeo, que é ligações químicas, certo? Covalentes.